Então vamos lá, gravando aqui pelo Teams, gravando aqui pelo OBS Studio. Deixa eu poder botar as aulas no YouTube depois. Caso não fique funcionando aqui pelo Teams, então vamos lá. A gente estava fazendo aula passada, né, um exercício sobre motores, né, no caso motor Otto. E ia falar para a gente, ó, no início do processo de compressão de um ciclo ar padrão Otto, né, o ar se encontra a 300 Kelvin e 100 kPa. O volume que ele está ocupando naquele momento é de 1 litro, certo? E a razão de compressão do ciclo é de 8 e a temperatura máxima do ciclo de 2000 Kelvin. Com estas informações, pede determinar a massa de ar, a temperatura e pressão de cada estado, a eficiência, né? E a pressão média efetiva. Então, como nós estamos trabalhando? O primeiro estado nosso aqui, ele foi praticamente dado, porque ele deu temperatura e pressão. Então, para a gente pegar as propriedades, né, da energia interna, que é o que a gente vai utilizar, e o PR, basicamente foi olhar no, como é que fala? Na tabela, né, A22, para a gente pegar as propriedades para ela, certo? Para a gente achar a massa, que foi a letra A, basicamente a gente utilizou, né, a lei dos gases, onde a gente pegou, né, a pressão vezes o volume, né, que isso é igual ao número de mols, o R, a constante universal dos gases, né, e a temperatura T1. E o que nós fizemos? Multiplicamos em cima e embaixo, né, pela massa molar do ar, para poder pegar a massa molar vezes o número de mols e formar massa de ar. E o R, a constante dos gases, a gente dividiu pela massa molar do ar, né, para poder chegar numa constante, né, específica para o ar. Uma massa molar é de 28,97 para o ar, é o que a gente pega a constante ideal dos gases, né, e divide um para o outro, a gente vai achar mais ou menos essa constante, né, que é uma dízimo, e na hora que a gente usa para fazer divisão aqui, a gente isola a massa de ar desse lado e usa esses valores aqui para poder chegar neste outro valor aqui, ó. Certo? Que vai ser a massa para a gente, que é pouco ar, né? São apenas 3 gramas, quase 3,5, mas 3. Então, a letra A praticamente vem de graça, né? Sem a gente ter nem olhar nada na tabela. Para as propriedades, que aí sim seria a nossa letra B, bonito, a gente já começa a avaliar. Então, pega as propriedades da energia interna e PR, né, ou pressão relativa, para pegar do estado 1. Para o estado 2, o que acontece? Ele dá a informação, né, que a razão de compressão do ciclo, ou a taxa de compressão, para ser mais exato, né, ela é a razão de compressão mesmo. Ela é basicamente, né, o volume 1 sobre o volume 2 ou o volume 4 sobre o volume 3. E essa razão é 8 para a gente. Ou seja, nosso volume em 2 é 8 vezes o volume que a gente tinha em 1. Certo? Com base nisso, a gente pegou, né, como é que fala? Basicamente a lei dos gases, né, que seria a massa, né, igual a pressão vezes volume sobre o R e a temperatura, né, para o estado 1 e para o estado 2, já que a massa não vai mudar. Como o R, né, que estava no denominador, era igual, a gente pode simplificar e fica só uma relação entre o que está acontecendo com as pressões, o que está acontecendo com as temperaturas e os volumes. Como o volume de 1 é 8 vezes o volume de 2, isso ajuda a gente a dar uma simplificada, que eu consigo eliminar a dependência do volume 2, né, dos dois lados. É uma possibilidade, certo? E foi o que a gente fez aqui. E aí a gente fica uma relação entre as temperaturas e as pressões. Como essas... Como existe uma relação. Como a gente tem, né, uma variação de entropia igual a zero entre o estado 1 e 2, o que acontece é que na hora que a gente quiser avaliar as propriedades, a gente pode basear nessa equação T delta S aqui para poder encontrar uma outra expressão. E a expressão é basicamente isso aqui, ó. A gente brinca, passa os termos de um lado para o outro, onde o R a gente vai poder escrever em função do CP e do V, e aí isola em termos de K. Junta as temperaturas, a gente chega numa expressão para a razão das temperaturas 1 e 2, que pode ser descrita em função das pressões de 2 para 1, né?
multiplicado por k menos 1 elevado a k. Ó, elevado a k menos 1 sobre k. Certo? E foi basicamente essa expressão que a gente utilizou. Já que eu tenho uma razão de temperaturas entre T2 e T1, eu igualei ela a pressão 2 sobre a pressão 1 elevada a K menos 1 sobre K. Como aqui ó, eu tenho a razão das pressões, né, elevado a 1, eu pego esse termo que está aqui, passo para o outro lado, então mantendo a base aqui, a gente fica com esse menos 1. Na hora que tirar o mínimo múltiplo comum, né, ele vai virar um menos K sobre K, e aí vai simplificar o termo de k que a gente tem aqui no numerador. Então a gente fica basicamente, né, com menos 1 sobre k igual aquele 1 oitavo que se formou em função da razão da taxa de compressão. Certo? Então, esse 1 oitavo para a gente vai ser basicamente as razões entre as pressões 2 e 1. Então, isolando a pressão em 2, ele vai ser basicamente, né, a pressão em 1 vezes a pressão em 8 elevado a k. Então, fazendo a continha para a gente, a pressão em 2 vai dar 1837,92 kPa, certo? E isso abre espaço, né, para a gente poder encontrar as outras propriedades, né? Porque uma vez que a gente tem a pressão relativa do estado 1, a gente tem a razão de pressões agora, a gente consegue encontrar a pressão relativa para o estado, e com a pressão relativa para o estado, a gente chega aí, calcula, né, qual que vai ser a temperatura, que no caso, para a gente caiu entre 670 e 680, a gente interpolou, viu que vai dar 677,26 Kelvin, e a energia interna, que a gente for utilizar depois para achar as eficiências, trabalho, etc., dá o 498,76 kJ por kmol. Encontrado o estado 2, a gente partiu para o estado 3. Como ele deu para a gente temperatura, a gente tem a energia interna fornecida também, a gente tem a pressão relativa já dada para a gente, certo? Então, para a gente achar o termo da pressão, já que é a mesma massa, né, a gente pode calcular ela em função da mesma massa que a gente achou lá na letra A, multiplicado pelo R do ar, a temperatura, né, dividido pelo volume de 3. Que no caso, se a gente dá uma olhadinha, né, é o mesmo volume que a gente tem no estado 2, certo? Que por sua vez é 8 vezes, né, 8 vezes menor que o volume que a gente tinha no estado 1. Mas, enfim. Então pegamos o volume do estado 2 como sendo o volume do estado 1, certo? Dividido por 8. E aí a gente chega na pressão de 3, né, que vai dar esse valor mais elevado aqui, certo? 15.980, né, quilopascal, e dá esse valor de pressão mais alto mesmo, porque se a gente olha na pressão do estado 3, é mais elevado, porque do estado 1 ele acabou de sofrer uma compressão para depois, simulando o processo de combustão, a gente tem uma adição de calor, né, a volume constante, então a pressão do estado 3 vai ser maior do ciclo, certo? Assim como também, né, a temperatura. E aí, encontrado o estado 3, bonitinho, a gente passa, né, querer encontrar o estado 4. A gente tem as relações entre as temperaturas que a gente pode utilizar, a gente tem as pressões relativas também que a gente pode utilizar, certo? E acho que foi basicamente aqui que a gente parou. A pressão em 3 nós não temos a pressão em 4 ainda, né? Mas a gente tem a relação entre os volumes, né? 4 e 3. Então, a razão das temperaturas de 4 para 3 a gente pode utilizar, né, esse inverso aqui, ó. Já que é volume 4 sobre volume 3, que é igual a 8, o que a gente tem aqui na relação é o volume 3 dividido pelo volume 4. Então fica 1 oitavo, né, elevado a K menos 1, fazendo a continha. E calcular, fazer contra a calculadora mais fácil. 2.000, multiplicava, né?
28. Ups. Eleva ao K. Só que o K, se a gente usar ele 1,4, vai ficar meio bonitinho, não. O que mais a gente pode utilizar? Pode utilizar as relações da massa também, né, entre estado 3 e estado 4. Para a gente achar a pressão e depois achar a temperatura. Porque a gente parou justamente aqui porque o K que a gente tem aqui, ó, ele não vai ser 1,4. Quanto mais alta a temperatura, mais próximo vai ficando de 1,3. Então por aqui fica um pouquinho chatinho da gente pegar, porque o K vai variando com a temperatura. Então dá para utilizar, dá, né? Mas ele não é mais confiável para a gente chegar na propriedade que a gente precisa, né? Na temperatura. A gente parou justamente para poder avaliar, né, um outro caminho. Mostrando aqui princípios da termodinâmica. Isso aqui, ó. O valor do ar, como é que fala? O ar, por exemplo, né? O K ele começa de 1,4, né, 250 Kelvin até como é que fala? E vai decaindo conforme a temperatura vai aumentando. Ele vai variando lá na terceira casa decimal de 50 e 50 Kelvin, mas na hora que ele chega em valores já próximos daquele 2000, já está bem menor que 1,3, né? Porque em 1000 já está em 1,3, então, como a gente não tem a referência de qual seria o K para esse salto, né, entre uma propriedade e outra, fica difícil a gente trabalhar por aqui. A abordagem tem que ser outra, tá? Basicamente isto. Então, vamos tentar por outro caminho aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. A pressão, acho que comecei a escrever aqui, a pressão relativa de 4, né, a pressão relativa do estado 3 e a razão das pressões entre 4 e 3. Certo? A gente também pode relacionar os estados de 1 para 4. Já que o estado 4 que a gente tem, né? Ou a gente quer encontrar as propriedades para ele, do estado 1 a gente já tem tudo. Então, de repente, tem uma mensagem aqui chegando. Atividade. Ô, Bruno, bom dia. É porque vai existir uma relação direta, né, entre as temperaturas e expressões entre o estado 1 e 4. Então, talvez seja mais interessante a gente tratar desse jeito, porque aí o que, que vai acontecer? Como eu não tenho, né, praticamente informação nenhuma ainda sobre o estado 4, né, porque eu não conheço a temperatura, não conheço a pressão para ele, não tem energia interna, não tem a pressão. O volume do estado 4 é basicamente o mesmo volume do estado 1. E a massa também é a mesma. Ah, isso já me gera mais algumas informações. Mas como eu tenho tudo do estado 1, talvez seja mais fácil a gente avaliar esse outro formato aqui, ó. Em vez de trabalhar, né, do estado 3 para o estado 4, onde faltaria algumas informações, a gente trabalhar as propriedades do estado 4 por aqui, talvez se dê mais certo para a gente. Deixe aqui quietinho, por enquanto, porque querendo ou não, essa pressão em 4 não tem, a temperatura em 4 não tem. Então aqui seria para a gente, né, uma incógnita, a gente não conhece esse valor ainda. Aqui eu não tenho a pressão em 4 nem a pressão relativa em 4 para poder avaliar, né, qual que seria essa condição. Então vamos tentar a lei dos gases. Deixa que tem mais uma aqui. Ó. Não, não, acabou. De informação é tudo que a gente tinha aqui. Então, vamos pegar aqui, ó. Onde vai estar mais próximo? Talvez aqui. Ó.
Já que a massa aqui, pega assim, assim, misturando as equações, né? Já que a massa é a mesma, então tudo que vale, né, para o estado 1 aqui vai valer para o estado 4. Certo? E aí desse termo aqui, vamos simplificar tudo que a gente pode. A massa é a mesma, então o R também é o mesmo, já vamos simplificar aqui. Eu vou chegar nessa relação aqui, querendo ou não, com a lei dos gases. Então não adianta, já tem ela pronta aqui embaixo. Porque aí vai ser igualar os volumes de 1 com o volume de 4, e fica uma relação entre as pressões, né, e as temperaturas. Vou chegar nessa expressão aqui. Então, não adianta por aqui. Vamos ver o que mais. E as relações de expansão, né? Que o volume estado 1 igual ao volume do estado 4, né? Então o volume do estado 3, né? Ele é 8 vezes menor que o volume do estado 4. Esse aqui, ó, Ctrl Z. Em vez de igualar, né, ao estado 1, que eu vou ter essa expressão aqui, vou brincar e tentar juntar com o estado 3. E aí eu talvez chegue em duas expressões e duas equações para a gente poder isolar. Porque na relação aqui não tem nem T4 nem P4. E aqui, ó, massa de 3, aqui, a gente cria tudo as relações de 3. Para esses termos de K. E aí o que acontece? O volume do estado 3 é 8 vezes menor que o volume do estado 4. Certo? O volume de 3, né? Ele dá a mesma razão de compressão aqui, ó. Então, de 3 para 4, né? A gente está aumentando o volume 8 vezes. Então, o volume de 4 aqui ele é 8 vezes o volume de 3. E dentro dessa expressão, a gente consegue eliminar a presença, né, do volume 3 aqui. Opa. Tirar tudo e coloco o 8 de novo. Eu não quero chegar nessas expressões aqui, ó, porque eu não tenho o valor do K, tá? Eu considerei ele 1,4, não vai dar muito certo, não. Daria quase 1,2. As pressões, temperaturas. Tem uma relação aqui para T3 e T4. P3 e P4. Que estaria relacionado com o PR. Do PR a gente não iria para lugar nenhum a partir daí. A gente precisa, tem essa equação, tem essa variável, precisa de mais uma. E que eu não tenho, né? T4 e P4. A não ser que eu use essa expressão aqui, ó.
Beleza. Esse aqui mesmo. Estado 4. Vou deixar isso daqui pronto. Só para relembrar. Este daqui sumi com ele. Esse daqui também não vou usar. Acho que aqui já vai dar. E a massa chegar nessa relação aqui, ó, onde vamos dizer assim, né? A temperatura do estado 4 ela vai ser o P3 aqui, ó, vindo dividindo, Ctrl X, o P3 nós temos, a temperatura T3 nós temos também. Que aí nessa expressão de cá a gente substitui o T4 por essa expressão aqui, que só vai ter o P4, né, como variável. Na hora que a gente substitui, T4 para a gente vai virar isso daqui, certo? E aí a gente tenta isolar o termo do P4 agora. Se bem que vai acabar cancelando se bobear. P4 de cá, vai aparecer um P4 aqui. Quer dizer que essas duas expressões aqui elas são linearmente dependentes. Então eu preciso de mais uma realmente para poder chegar. Vou pegar aqui. Só não estou enxergando. Como foi encontrado o estado 4 anterior? Foi aproximando pelo R aqui, ó, pelo K. Que é o que eu não queria fazer. Que semestre passado eu fiz exercício, tá, mas não fiquei satisfeito, porque a única maneira de a gente encontrar o K, né, teria sido a temperatura em 4, né, foi utilizando o K como 1,4, ele não é 1,4. E eu não queria fazer isso dessa vez também. Alguns desses também que não deixa a gente, né, fazer de outros jeitos. Que ele obrigou a gente a utilizar as relações de K, mesmo que a temperatura varie, né? Porque a gente chegou aqui, ó. Fala, a temperatura do estado 2 é 677. O K para 677, o mais próximo disso, né? Seria 650. Ele é 1,37, quase 1,4, mas não é, certo? Ele está no exponencial. Então, a gente acaba chegando em uma propriedade que está estimada. E aí acaba interferindo, né? Essa variação da temperatura deixar um K constante. Né? Melhor seria usar uma média, pelo menos, e ir fazendo por iteração, né? Até chegar num valor que converge. Aqui eu tenho razão. 8. A informação é só essa, não vai ter jeito de a gente sair sem trabalhar o K.
Tentei juntar de um estado com o outro. Se eu não juntasse com o estado problema com outro estado, que eu teria a relação da massa, né, para outros também, poderia igualar com o estado 2 também. Vamos ver o que sai, tá? Não quero utilizar a relação do K, vai ficar um estado muito pouco calculado para 4. A gente teria pressão em 2, volume de 2, RP2 aqui, ó. A massa é mesma, eu posso igualar. F2, volume de 2, 2. E o volume 2, ele também, né, é 8 vezes menor que o volume de 4. V2, 2, ups, 2. E a gente fez a troca, né? Estado, volume de 4, né? Foi para o volume de 2, como 8 vezes. Chega uma relação entre as temperaturas e as pressões. Estado 2, quando o estado 4. Opa, tem 4, né? E 2. Isso aqui fica linearmente dependente do mesmo jeito. A gente vai ter que cair pelas expressões do K. Não fica legal não, né? Mas para 2000 Q a gente nem tem o K. Isso aqui está 1 com 4, 2 com 4, 3 com 4. Todas as relações possíveis estariam aqui, ó, entre os estados, porque essa expressão aqui vem daqui, ó, de igualar os termos de 1 com os termos de 4. Beleza. Já tem as entalpias de todos, já tem energia interna de todos os outros estados, não tem? Se por aqui nós vamos resolver então, para não depender do termo do K. Limpa esse trem todo aqui. O que acontece? Para o ciclo,
Me ajuda aí. Equações. O ciclo, a gente vai ter o calor do ciclo menos trabalho do ciclo. Isso é igual à variação, né, da energia interna. Ciclo também. E como essa variação de energia interna para o ciclo é zero, porque o ciclo vai percorrer, né, como é que fala? Vai percorrer todos os estados. Então sai de 1, vai para 2, volta para 3, vai para 4, volta para 1. Então nisso, a variação da energia interna ao longo do ciclo todo vai ser zero. Então, se esse termo aqui é zero, basicamente a gente vai ter que o trabalho do ciclo, o calor do ciclo, eles têm que ser iguais. Certo? Então o que a gente teria? O calor do ciclo, a gente teria o calor de 1 mais calor de 2 mais o calor de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4 e depois, né, de 4 para 1. Somando tudo, né? E o trabalho do ciclo para a gente daria basicamente o mesmo tempo, só que com trabalhos, né? Ops. Isso que eu comi as estado de 1 a 2. Certo? Uma parte dos sistemas aqui vão ser zero, pelo menos metade deles, só para a gente poder pensar neles, né? O que vai acontecer? Só olhando os efeitos aqui. Ó. Não existe trabalho de 1 para 4, nem de 2 para 3. Certo? Então, de 1 para 4. Ups. De 1 para 4, né? De 4 para 1 e de 2 para 3. Trabalho aqui. Não tem trabalho. Esses estados aqui só tem transferência de calor, tá? Vai ocorrer a volume constante, então por isso que não tem trabalho. E o respectivo vai acontecer ó, de 1 para 4, durante o processo aliás, de 3 para 4, de 1 para 2, são processos de compressão isoentrópicos, né? A gente não tem calor sendo transferido. Para isolar uma propriedade, tá? A gente achando o U, a gente depois interpola para poder achar a temperatura. Então, isso aqui tem que ocorrer e vamos modelar. Esse calor do estado 2 para 3, deixa eu até deixar esse aqui. Ctrl C, não ficar indo e voltando toda hora, né? Aqui é o texto automático. Frente ao texto. Joga para cá. Reduz o tamanho, né? Porque é gigantesco.
Só para ajudar a gente pensando aqui. De 4 para 1, aliás, vamos por estados, né? De 1 para 2, a gente vai ter aqui um trabalho. Que vai ser basicamente a massa, né? De ar. Deixa eu pegar ela emprestada aqui. Ó. Pegar os termos todos, né? Essa é a massa de ar que vai estar multiplicando, né? Diferença dos estados. Inicial nesse final, né? Oxi. Aqui, ó. É 1 menos 2. Oi? O trabalho de 1 para 2 ser o 1 menos o 2, né? Porque inverte o sinal, né? Porque menos o trabalho. Menos o 2. Pegar um trabalho aqui. Aqui de 3 para 4 vai ser basicamente a mesma coisa. Menos o 4 aqui para os calores. Esse calor aqui de 2 para 3 vai ser 3 menos 2. Aqui de 4 menos 1. Esse aqui 4 menos 1. Então, igualei tudo aqui. A massa de ar é a mesma, que é a mesma quantidade que vai estar armazenada nos cilindros. E a ideia é que a gente isole o termo do U1, o 4 na verdade, né? Então, só os termos entre parênteses vão ser interessantes para a gente. Certo? Agora a gente isola os termos do 4, né? Ele está aqui, ó, negativo, ele pode vir para cá positivo, a gente fica com 2 ou 4 de um lado e as outras propriedades vão passar para o lado de cá com os sinais trocados. Então, vou pegar o 3 aqui, ó, que está positivo, ele pode simplificar com esse U3 daqui, ó, também. Então, eu vou simplesmente, vamos deixar assim de início, certo? Só para a gente não se perder. E vamos ver aqui, ó. O 3 está positivo dos dois lados, então eu vou simplificar um com o outro, certo? O 2 está negativo aqui, aqui está negativo também, vou simplificar ele também. Aí eu tenho menos um 1 aqui e um 1 desse lado de cá. Então eu posso pegar esse negativo aqui e ele vir para cá positivo, então fica 2, o 1, certo? E esse menos 4 aqui, ó, ele passa para o lado de cá e vai ficar positivo. Então, 2. Então, chegamos aqui. Ó. A energia interna do estado 4, ela vai ser basicamente, né, a mesma do estado 1.
Isso só aconteceria se as temperaturas no estado 1 e 4 fossem iguais. Vou olhar de novo isso aqui, ver se não errei sinal nenhum, tá? Então, o 3 menos o 2, já que é uma troca de calor entre 3 e 2, fica a variação ao final menos inicial. Aqui a mesma coisa, 4 e 1. Para os trabalhos, né, como é menos o trabalho, né? Então, troca o coisinho, então fica o inicial menos o final, que inicial menos o final. Fez aqui bonitinha e chegou nessa expressãozinha. Então, a energia interna do estado 1 e 4 seriam iguais, então as temperaturas deveriam ser iguais também. Não. Para que o ciclo fosse a mesma coisa. Só que não são iguais. Nesse caso aqui em específico, vai acabar sendo então, um processo que, além de ser isentrópico, né, ele seria isotérmico entre 1 e 4. Tá, o que, né? Temperatura de 1 igual a temperatura de 4. Safadinho esse probleminha aqui, ó. Certo? Isso porque a gente não podia utilizar o K, né? Tá fora das faixas de valor da tabela. Cada 2000, a temperatura está dando 2000, não tem nem K na tabela para isso. Então, a massa de ar aqui é a mesma em todos. O 3 estava aqui positivo, menos o 2, aqui o 4 menos o 1, aqui o 1 menos o 2, o 3 menos o 4. Tinha o 2 aqui positivo e positivo, o 3 positivo e positivo, cancelou os 2. Tinha menos o 4, mais o 4 desse lado, passa 2 para cá. Tinha o 1 negativo, passa o 1 negativo para cá, eles vão ficar iguais. Então, para esse processo aqui, ó, estão isotérmicos, basicamente. Bom, tendo essas propriedades aqui agora, nós vamos fazer, vai ser, né, uma vez a gente calculou, né? Tá. Eu sei que a temperatura vai ser a mesma, mas não, e a energia interna também. Mas eu não sei o valor da pressão ainda. Vou calcular ela. Deixa só um portanto aqui, ó, já que as propriedades de energia interna são as mesmas, as temperaturas são as mesmas. Mas as pressões a gente não sabe ainda. Por a gente vamos dar as aqui para o estado 4 em relação ao estado 1. Descendo. A gente tinha essa relação aqui, ó. Como as temperaturas de 1 e 4 são iguais, né, a relação entre as pressões aqui também vão ser iguais. Então, já que esse termo aqui vai ser igual, basicamente, a gente vai ter as pressões iguais também. Então, para este problema que foi dado para a gente, ficou bem... Ninguém, né? E as pressões também vão ser iguais.
Então, aí não ficou de verdade, né? Esse formato aqui ficou. Fala, esse estado 3 aqui, ele está basicamente vindo aqui para o mesmo estado 1 aqui, direto. Para a informação que foi dada, enunciado para a gente. Último estado. E agora a gente tem isso conhecido. Vamos calcular aqui, ó, a eficiência do ciclo. Eficiência do ciclo já é a informação dada para a gente. Já fez essa dedução aqui, ó. É o 3 vezes 4, chega isso aqui, expressão pronta. Então só pega essas propriedades aqui, ó. Ixi. Não. Aqui daria eficiência 100%, não pode. Que o estado 1 e 4. Tem um problema aqui. Esse é bom sinal trocadinho aqui, ó. Não. Só um instantinho, gente. Deixa eu pensar aqui. Acho que talvez seja um dos calores aqui que tá com o sinal trocado. Deixa eu pensar aqui, ó. Aulas. Vamos lá nas teorias. Termodinâmica. Trabalho, calor e energia.
capítulo 2, tá? Parará. Trabalho. Fonte de calor. Aqui, ó. Trabalho, variação de energia do ciclo, ou variação da energia interna para a gente seria zero, então calor do ciclo ao trabalho do ciclo. Calor do ciclo igual ao trabalho do ciclo. E calor do ciclo é o calor que entra. Enquanto o trabalho do ciclo é simplesmente a soma dos trabalhos, né, o calor do ciclo é basicamente o calor que entra, né, menos o calor que sai. Certo? Então, o calor que a gente tem aqui, ó, como calor do ciclo, ele deve estar com o sinal trocado. E saindo aqui eu tenho de 4 para 1. Então ele toma um sinal negativo. Deixa assim, ó. E para não confundir, vou tirar daqui. Certo? Só sinalzinho no meio do caminho. Então, de 2 para 3, a gente tem um aporte de energia aqui, que está simulando o efeito da combustão. E para simular o efeito da saída, né, da rejeição de calor, a gente tem de 4 para 1. Então, este daqui está com o sinal trocado. Troca o sinal aqui. Esse daqui é só somar um com o outro. O que, que vai dar negativo, dá positivo do mesmo jeito. Não precisa dos sinais para isso. O que mais? Então, este aqui fica o sinal trocado. Este daqui fica o sinal trocado, né? Por conta desse menos aqui do lado de fora. Basicamente isso. Então, o 3 continua cancelando com o 3. O 2 cancela com o 2 do mesmo jeito. O U4 está negativo, aqui do outro lado está negativo também, cancela. O 1 cancela com o 1. Então não tem caminho por aqui. É, beleza. Pelo menos a gente vai chegar num problema de eficiência vai ser zero. Aqui também não deu certo. Eu vou fazer então, já que a gente não tem um K, fazer uma extrapolação. Para a gente achar pelo menos um valor próximo, né, do K que a gente tem que utilizar para 2000 Kelvin. Porque usar 1,4 aqui não faz sentido, né? Porque para 1000 ele já está praticamente como 1,36. Vou pegar assim, ó. Agora não vai colar para mim nos linhas. Tristeza, hein? Bom, o que, que eu quero? Eu quero o K que está aqui, eu quero a temperatura que está aqui. Então vou dar um pitch screen.
Tem uma medida do comportamento, né, do que cada um está fazendo. Temperatura aqui. E o valor do K. Quem tem o ES, né, pode fazer de maneira mais simples, né? Aqui 250, depois eu venho soma de 50 e 50. Indo até 1000. Agora vem digitando os Ks. 1,401, 1,4, 1,389, 1,395, 1,391, 1,387, 1,381, 1,376, 1,370, 1,364, 1,359. Reduzir o tamanho aqui. Está tudo certinho. Esse com este. Aqui pula 1. 3, 64, 59, 1,354, 1,336, 1,344, 1,354, 1,359, 364, aqui o 370, saltou não, 300. Ah, tá. E tem mais aqui, ó. De 800 ele pula para 900 direto. Depois 1000. Está dando diferente. Então é 1, 336, 344, 354, 5964. Certo? Vou inserir aqui para a gente poder ter avaliar mais ou menos, né, esse K direitinho. Então, o valor do K em função da temperatura. Quero uma linha de tendência. Vou pedir uma polinomial de ordem maior. Sexta ordem aqui, que é o máximo que o Excel consegue. E aí minha expressãozinha aqui. E agora aqui. Código de formatação aqui. Inserir. Categoria, número geral, número. Não. Científico. Pronto, aqui parece duas casas decimais, aqui fica mais fácil poder pegar os valores. Tá? Que aí o que vai acontecer? Eu vou entrar com o valor de temperatura para poder achar o K. É o meu objetivo. A temperatura vai ser de 2000 Kelvin, né? E o K para a gente vai ser 1,49 que multiplica 10 elevado a menos 18
vezes a temperatura elevada à sexta, menos 5,89 vezes 10 elevado a menos 15, que multiplica a temperatura elevada à quinta. Próximo é positivo, mais 9,20, que multiplica 10 elevado a menos 12, vezes a temperatura elevada à quarta, menos 7,08, multiplica 10 elevado a menos 9, vezes a temperatura elevado à terceira, acabando, mais 2,66 vezes 10 elevado a menos 6, que multiplica, né, a temperatura ao quadrado. A gente está fazendo isso porque eu não estou com ESA aqui, senão eu usava ele para poder achar o K. Menos 4,90 vezes 10 eleva a menos 4. Multiplica, né, o termo da temperatura, mais 1,44, que seria a nossa constante. Este está positivo, em vez dessa sexta, ok. Esse está negativo, esse 10 a quinta, beleza, 9. Positivo, vezes 10 a menos 12, eleva o termo à quarta, menos este, eleva a terceira, 2,66 vezes 10 menos 6 eleva ao quadrado, menos 4,09 vezes 10 menos 4, mais 1, cacetado. Não era dado um valor assim, né? A tendência claramente era de queda. Entre parênteses elevados aqui. Não vai fazer diferença, né? Mas qualquer dígitozinho aqui pode trocar esse trem com um valor esquisito. Tá dando 8,54. O Y é o valor do K não faz o menor sentido. Três casas decimais. Vou pegar esse aqui e vou aumentar o tamanho, facilitar a leitura. Aqui na parte de trás vou tirar essas linhas aqui para me ajudar ainda mais. Ajuda aí, filho.
8,95. 10 a menos 18. 10 a sexta. 5. 8,6. 10 a menos 15. 10 a 5. 1,03. Fiz 10 a menos 12. X a quarta. Menos 7,84. Fiz 10 a nona. X a terceira. Mais 2. 6,59. 10 a sexta. X ao quadrado. Menos 4. 8, 9, 7. 10 a menos 4 e 1,437. Engraçado. Vou colocar aqui 300. Tá dando 1,4 certinho. Que até com parábola, né? Ele até fazia um ajuste legal. Eu coloquei 10 a... Como é que fala? Coisinha para luz, coisinha. Ele tá dando certinho, a expressão tá digitada correta. Só que para 2000, tá dando muito fora. É esperado que ele fosse diminuindo, né? Isso que a tendência esteja reduzindo aqui, a tendência é que continue reduzindo. Essa linha de tendência aqui, opções. Deixa eu cancelar ela aqui, ó. Tentar um outro. Como que ficou o R quadrado aqui? Isso ficou muito esquisito. Próximo. Vou tentar com ele aqui, ó. Menos 3,27 vezes 10 eleva menos 8, que multiplica, né? Temperatura quadrado menos 5,377 vezes 10 eleva menos 5, que é tendência de decréscimo, é claro, né? Os dois termos que variam com a temperatura vão estar diminuindo. Mais 1,420 para 2000. Era isso aqui. Eu acho que vai ficar mais próximo com essa expressão aqui quadrática do que chutando lá. Vamos usar um K de aproximadamente 1,18, tá? Poder fazer o cálculo. Do filtro. O filtro tem que compatível. 1,18 aproximadamente, que é para a temperatura que a gente está se encontrando.
E eu vou fazer continha agora. 2000 elevado a 0,18. Opa. Mil divide 8. Dá 1375,54 Kelvin. Isso mesmo. E com essa temperatura aqui, ó, a gente pegaria as outras propriedades, né? Conhecendo a temperatura em 4, a temperatura em 1, a gente poderia encontrar a pressão em 4. A partir dessa expressão aqui, ó. X e 4. Certo? Então a gente teve que fazer uma aproximação grande, pegar esse 1,18 aí, tá? Mas para esse exercício, né, ele não dá informações suficientes para a gente não cair, né, como é que chama? Um sistema, né, que não seja de solução, como é que fala? Um sistema que não seja indeterminado. Então a pressão em 1 é o 100 kPa. A temperatura em 4 acabamos de calcular. E a temperatura em 1. Então vai dar isto. 458,51 Kelvin. Kelvin não, quilopascal, né? Temperatura é isto. Bom, e com essa temperatura aqui, ó, a gente fazer aí na tabela, né, interpolar qual que vai ser a energia interna, né? O PR a gente nem precisaria, mas vamos procurar lá. Energia interna. 1375. Então, A22.
1375. Tá aqui, ó. Então, picture screen. Ctrl V. E interpolamos. Certo? Energia interna para a gente aqui seria o PR. E a gente vai usar para nada, então é só pegar a energia interna mesmo. Energia interna estado 4, ela vai ser a do final, lembrando, né? Para essa tabela, o U, né, essa coluna aqui, a segunda coluna para a gente. Temperatura, entropia, energia interna, entropia, PR, VR. Então vai ser o de baixo, 5.26. Parece que de novo, e de cima 1077,10. Pelas temperaturas aqui, ó. Então pega a temperatura do estado, os 1375,54. Subtrai lá de baixo, 1380, 1380, 1360 e contas. Equation 1375,26, 4 menos 1380 divide por 1360, divide por menos 20. Isso vai estar multiplicando, né? 1077,10 menos 1095,26 é mais 1095,26. Cadê? Não acredito. Calculadora. Você, hein? Sim. Dá 1091,21 kJ por quilograma. Essa aqui é a nossa energia interna. A pressão relativa a gente não vai precisar, porque não precisa calcular nenhum outro estado ou outro, então vamos deixar ela em branco, certo? Dá um Ctrl C agora, que aí agora seria a gente achar a eficiência, né, pressão média efetiva. Vamos só descendo aqui para facilitar para a gente. E viria, né, questão de cálculos. Letra C.
A eficiência, cadê? Já está aqui, ó, essa equação. Copiei ela aqui. Basicamente, nós jogar as expressões aqui, ó, para as energias internas que a gente vai tendo. Então, vai dar o 4, 6.091,21. Certo? Lembrando, tanto o 4 quanto o 2, então que a gente calculou em função dos Ks, a gente pegou para a temperatura do estado anterior. Ou seja, a gente calculou em função do K que a gente tinha no estado 3, a gente calculou em função do K que a gente está no estado 1. Só que as propriedades variam, né? De 300 para 600, de 2.000 para 1.300 e pouco. A gente não está levando em consideração essa variação. Como é que fala? A aproximação melhor que a gente poderia ter é fazer um cálculo primeiro para o K e depois recalcular esse K em função da média que a gente teria entre essa temperatura e essa daqui, até a gente chegar numa, como é que fala? Fazendo esse cálculo iterativo, né? Pegando as médias entre as diferenças de temperatura que a gente vai ter, justamente para poder reduzir os erros que a gente vai ter no cálculo de um para outro. Então, 1091,21 aqui para o 4, para o 1, a gente está usando esse daqui. O 3 é isto. E o 2 está aqui. Esse exercício a gente pode tentar tratar desse jeito, agora que eu estou com a equação pronta. Ups. Então, essa eficiência aí para a gente. Ponto 76. Então, a gente achar uma eficiência aqui é de 0,2566. Então, isso é basicamente, né? 25,66%. 25,66%. Essa é a nossa eficiência. Acho assim. Certo? Essa foi a letra C. Letra D para a gente finalizar o problema é calcular a pressão média efetiva. A pressão média efetiva nada mais é que o trabalho realizado, né, dividido, né, pela variação do volume. A gente vai ter que desce. Então, o trabalho do ciclo pelo volume deslocado. Então, o trabalho do ciclo é basicamente essa variação de propriedades aqui, ó, certo? E o volume deslocado para a gente basicamente as diferenças de volume, né? Por exemplo, entre 1 e 2. É assim. Certo? O volume deslocado para a gente. Abre. Aqui em cima dá para ver. É basicamente a diferença de volume, né, entre o volume morto e o volume. Certo? A diferença entre o volume total, que seria o volume
ponto morto inferior, né, menos o volume que a gente tem só no ponto morto superior. Então, a diferença é basicamente o volume deslocado. Então, é como se a gente tivesse... Aí eu apaguei, né? Como se a gente tivesse a diferença entre o volume de 1 para 2, por exemplo, certo? Então, seria o volume 1 menos o volume 2, ou o volume 4 menos o volume 3. Então, por isso, assim, o volume em 1, né, menos o volume de 2, daria para a gente o volume deslocado. Ctrl C, Ctrl V. Deixa uma expressãozinha aqui, ó, só para ajudar a lembrar. Volume deslocado é basicamente volume ponto morto inferior, que está embaixo, né? Menos o volume que tem ponto morto superior. Certo? Fica aqui de referência para a gente, basicamente o volume de 1 menos o volume de 2, ou o volume, né, de 4 menos o volume de 3, tá na mesma. E aí, eu não tenho calculado os volumes, a massa eu tenho. Só calcular o volume em função da massa aqui, certo? Eu sei que o volume de 2 é 8 vezes menor que o volume de 1, para facilitar para a gente. Que foi essa relação que ele deu para a gente, ó, entre 1 e 8, né? O volume de 2, o volume de 1 é 8 vezes o volume de 2. Então, estou trocando aqui, ó. Volta. Volume 8 vezes o volume de 2. Escrito aqui. E aí, ó, para simplificar esse termo da massa, é 7V2 aqui. Certo? Esse volume de 2 aqui, é só escrever ele em função lá da lei dos gases. Seria, pega esses termos de cá, Ctrl X, passa para cá, pega a pressão, Ctrl X, passa para cá dividindo, analisando, tá, gente? O volume de 2 para a gente seria isto, isto, Ctrl X, Ctrl V, igual. A massa nós já calculamos, mas nem vamos precisar fazer essa conta aqui, ó, porque a massa vai acabar simplificando. Ups.
Assim. Massa de ar. Massa de ar. Massa de ar. Massa de ar. Que ela simplifica. A gente fica apenas em função de termos que a gente conhece. A massa de ar vai simplificar uma com a outra. Sim. Ctrl X. Ctrl V. Esse aqui simplifica com esse. A gente fica com essa expressãozinha aqui para a gente poder trabalhar. Então, bora substituir os valores que a gente tem tudo. Agora para fazer a última conta. Então, energia interna estado 1 já está aqui. Energia interna do estado 2 está aqui. Energia interna do estado 3 está aqui. Energia interna do estado 4 está aqui. O R 28,97. Multiplicando P2. P2. Questão de unidades, né, que acaba ficando importante, é que tem muita conta diferente que quilojoules por quilograma aqui. Aqui a gente tem, já que é o R do ar, né, quilojoules por quilograma Kelvin. Aqui pra gente é Kelvin. E aqui é quilopascal. A quilojoule vai cancelar com quilojoule, tá? Quilograma vai cancelar com esse quilograma de cá, o Kelvin vai cancelar com o Kelvin de cá. Esse quilopascal que está aqui no denominador, ele vai vir para o numerador aqui, ó. Então a pressão média efetiva para a gente já vai calcular ele na unidade que a gente foi entrar, né, com a pressão aqui, ó. Então, contas agora. 214.07. Já está dando o horário da outra aula de vocês, tá? Vou só terminar essa conta aqui e a gente encerrar a aula. 86, 78.7. E menos 1000, 91.21. O numerador vai dar isto. Agora vamos dividir tudo isso por 7 vezes 28.97 vezes 2.7.26 e divide por 1080,37,92. Então vai dar 4,05 quilopascal. Isso aí, achamos a pressão média efetiva. Demorou, mas chegou. Beleza.
Gente, então, encerrando a aula aqui, vou deixar esse material para vocês, tá? E aí, a aula que vem a gente termina, vai começar a fazer a parte de diesel, etc. Depois fazer mais alguns exercícios, tanto de ciclo Otto quanto ciclo diesel também, tá? Abraço a todos. Deixa eu encerrar as gravações e a aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parar a gravação, parar a gravação.